Eu me pego assumindo tudo da casa sem nem perceber, e depois fico cansada e ressentida. Eu queria entender por que é tão difícil para mim pedir ajuda ou estabelecer limites, porque sempre acabo sobrecarregada. Olá, eu sou a Érica. Eu sou a Mari. E esse é o Lado B Podcast, onde a gente mostra um outro lado sobre os relacionamentos que talvez você não conheça. Eu me pego assumindo tudo da casa sem nem perceber. Eu começaria pela parte de se tornar consciente das coisas que você tem assumido. Porque se você não percebe, você está no automático. Perfeito. Eu já fiz alguns exercícios com algumas pacientes, delas principalmente anotarem tudo que elas fazem, que era exatamente nesse ponto, assim, para ela ter consciência, e aí, a partir dali a gente consegue identificar, você também consegue fazer esse exercício de por que eu comecei a fazer essas funções? Porque provavelmente alguma dessas funções, a gente não começou o relacionamento e eu fazia tudo, então o que foi desencadeando? Pra gente saber a causa e o que tá mantendo esse comportamento pra então a gente mudar. A gente se acostuma com o papel que o outro desempenha, a gente se acostuma a receber as coisas dele. Tem pessoas que a gente gosta de sair junto, tem pessoas que a gente gosta de conversar. O relacionamento é a mesma coisa. Tu vai desenvolvendo um papel dentro desse relacionamento. E às vezes, no começo, a gente quer fazer muita coisa, ser muito legal, ser muito proativo, fazer dar certo. Só que nesse ponto, às vezes a gente pode exagerar. Eu quero demonstrar pra ele quanto eu sou dedicada, eu vou assumir tudo sozinha. Isso pode acontecer. E daí, com o tempo, ele se acostuma a esperar isso de ti, que você vai lá e vai fazer essas coisas. Perfeito. E depois fico cansada e ressentida. Totalmente compreensível. Aqui entra muito aquele conceito de reforço e punição, né? Porque às vezes eu quero até delegar a função, mas ele não vai fazer como eu espero, isso é normal que realmente não aconteça, né? As coisas não saem do nosso jeito. E aí, por ele não fazer como eu espero, eu vou lá e faço. E aí, ao fazer, eu vou estar reforçando isso, é óbvio que ele não vai precisar. Então, a gente tem que começar a lidar com essas consequências. Então, primeiro, você avaliar se você tem condições de lidar com o fato daquilo não ser feito do teu jeito, tá? Mas, de qualquer forma, isso também daria... aí, claro, teria que ser um processo terapêutico você fazer essas exposições, né? Porque eu sempre gosto de dar aquele exemplo da meia. Então, se meu marido botou a meia aqui, eu falei pra ele juntar, ele não juntou, e eu for lá e eu juntar, o que ele vai entender na próxima vez? Que ele não precisa? E aí, eu vou fazer de novo? Então, eu vou ter que lidar com a consequência de ver aquela meia ali, até ele perceber que ele vai ter que fazer, ou até ele sofrer alguma consequência por não ter mais meias. Então, a gente sempre vai ter que equilibrar isso, né? Escolher qual batalha tu vai lutar, porque é a única forma da gente tirar essa sobrecarga. Com qual dificuldade tu tá disposta a lidar? Com a de continuar fazendo tudo sozinha ou com a de permitir que o outro faça do jeito dele? E tem um outro ponto, o tempo de cada um. Porque tem muitos casais, muitas pessoas que acham, eu quero que faça e eu quero que faça agora. Mas a pessoa, talvez pra ela não faça sentido fazer agora. Talvez, sair do almoço, ele gosta de tirar uma soneca. Nossa, eu preciso lavar a louça agora, logo depois do almoço. Tu realmente precisa? Será que seria tão ruim assim deixar depois a soneca ele ir lá e lavar? Porque se você não lavar e vocês combinaram que ele lavaria, muito possivelmente, muito provavelmente, ele vai lavar depois. Eu vejo isso na prática, na verdade. Isso acontece. É o que a gente mais percebe mesmo, né? Então essa necessidade de ter esse controle, isso realmente vai te tornar ressentida, porque você fica cansada. E aqui ainda caberia você fazer essa reflexão de o que você pegou da tua família e que faz sentido, porque muitas vezes, se a minha mãe fazia isso, eu faço exatamente igual, e talvez aquilo não faça sentido para a realidade, né, para circunstâncias da vida. Então a gente só tá nesse processo de repetir padrão de uma maneira cega e inconsequente, aí também não é saudável. Sim, e tem outro ponto, se vocês são um casal, independente de estar juntos há muito ou pouco tempo, vocês trouxeram bagagens da família de origem de vocês. Então, como é que era a relação dele, por exemplo, com a casa? Ele precisava fazer alguma coisa em casa? Porque ele também pode estar num processo de aprendizado. E você é a pessoa que talvez tenha um conhecimento maior sobre isso e pode estar ajudando ele nesse processo, sabe? Porque se a pessoa, por exemplo, vai lá, lava a louça, tu já chega criticando, tu não tá reforçando o comportamento dela de lavar, tá sendo aversiva, ela não vai mais querer lavar, porque quando ela lava, ela leva um xixi. Perfeito. Eu queria entender por que é tão difícil para mim pedir ajuda ou estabelecer limites, porque eu sempre acabo sobrecarregada. Tá. Eu vejo muita gente fazer vídeos sobre isso na internet e me incomoda um pouco, porque, você tem dificuldade por esse e esse motivo. E não é assim, depende, né? Então aqui a gente vai só soltar ideias e avaliar o que faz sentido pra você ou não. Mas em alguns contextos, a dificuldade de pedir ajuda, ela entra também nessa ideia do dar conta de tudo sozinho. Então eu não sei de onde é que tiraram isso,
né, ninguém consegue, mas principalmente mulheres, elas têm essa necessidade, eu vou dar conta de tudo sozinho, isso vai gerar essa sobrecarga. Então a gente recolher a nossa insignificância, a gente entender principalmente as nossas limitações é o ponto-chave para que a gente comece a parar de fazer isso. E aí aqui também entraria exposição, eu tenho que começar a pedir ajuda. Ah, mas eu não gosto. Pois é a vida adulta, eu vou ter que fazer mesmo assim para eu saber distribuir funções. E com o tempo isso vai se tornar mais fácil porque é algo que tu desenvolve. E além disso também, o que tu acha que representa sobre ti estar num contexto de pedir ajuda pro outro? Sente como se tu não estivesse sendo suficiente? Como se tu não fosse tão útil? É importante se perguntar, porque às vezes tu só tá tentando compensar esse sentimento que tu tem de talvez não ser útil. Ah, eu só vou ser útil se eu me ver dando conta de tudo. Isso acontece muito Nossa, já ouvi vários casos assim, que se eu tô sentada vendo TV e meu marido chega, na hora eu tenho a obrigação de levantar e fazer alguma coisa pra que ele não pense tal e tal coisa. Gente, não pra que isso? Então, realmente é se perguntar isso, né? Avaliar a função disso. Porque se tu não entender essas funções, o porquê tu mantém, vai ser muito mais difícil tu parar. E às vezes, será que esse marido realmente queria que tu levantasse e fosse lá fazer as coisas pra ele? Ou ele gostaria que tu estivesse ali pra poder fazer uma companhia, ter um tempo de qualidade? Porque tem muitos que nem cobram. Que nem se importam. Que nem se importam. Por exemplo, eu conheço pessoas que não valorizam essa parte da limpeza, como eu falei ali da questão de amor, de forma de demonstrar ali no vídeo anterior. Tem gente que preferia muito mais que tu deixasse a casa uma bagunça e só ficasse ali junto, abraçadinho, assistindo um filme. E isso é uma coisa que eu tenho percebido, que o comportamento tem muita mulher que age como mãe. E aí isso vai desandar muitas áreas ali dentro do relacionamento, porque às vezes a pessoa, ela só vai querer a presença, né? Principalmente um homem que possivelmente não vai nem perceber que a casa tá um brinco, que você limpou o rodapé da tua casa. Então, é avaliar essas prioridades, porque quando você entender que, ok, eu sou limitada, eu não vou conseguir, tu vai eleger prioridades. Então, se a prioridade é eu ficar cheirosa e eu ficar com o meu marido, automaticamente talvez eu não consiga limpar ou ter a mesma periodicidade, né, ou frequência em outras atividades da vida. Outro ponto também, às vezes tu precisa deixar a pessoa se expor ao desconforto. Às vezes ela precisa ver que a casa está suja quando ela não é limpa para a pessoa se mexer a limpar, ter esse movimento. Até para ela entender o que acontece, né? Exatamente, entender o valor que toda essa dedicação. O tempo, né? Exatamente. Sempre acaba sobrecarregada. E isso é algo que está dentro do teu controle, de certa forma, sabe? Abrir mão do teu controle está dentro do teu controle. Então, para a gente fechar, eu sempre gosto de trazer para os pacientes. A gente tem a falsa ideia de que porque foi ruim uma vez, vai ser ruim sempre, mas na verdade é o oposto. Então, a gente não precisa se conhecer para saber que a primeira vez que, por exemplo, você foi trabalhar, que eu fui trabalhar, eu não tive o meu melhor desempenho como psicólogo. Mas eu sei que hoje em dia é muito melhor justamente porque eu pratiquei. Então, com todas essas exposições que a gente foi falando nesse e nos outros vídeos, é prática. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar. Mas as primeiras vezes são sempre muito doídas, mas é importante que vocês lembrem que as outras não vão ser, porque aí, senão a gente troca e aí realmente ninguém vai querer fazer. Se toda vez for esse inferno, mas na verdade é o oposto. E isso é tanto pra ti quanto pra ele, porque tu também precisa respeitar o processo dele, porque muitas vezes os homens, eles não têm essa questão dentro de casa, então eles não desenvolvem essas habilidades. Hoje, o meu namorado lava a louça melhor do que eu. Ele é muito dedicado, perfeccionista, bonitinho, assim, porque sabe? ele fez muitas vezes, né? Exatamente, eu permiti que ele fizesse. Eu dei uma dica ou outra porque ele não sabia? Sim, eu estive do lado dele em alguns momentos quando ele lavou a primeira vez? Sim, mas agora não precisa me preocupar. E é isso, combinado, sabe? A gente é o seguinte, eu adoro cozinhar e ele não se importa em lavar louça, então o combinado é, sempre que eu cozinho ele lava a louça. Eu deixo a louça, já chegou a ficar ali do meio-dia até meia-noite. Ele acabou de assistir o filme dele de noite, foi lá e lavou, acordei com a louça limpa. Sério? E tá tudo bem, a louça não vai criar pernas, não vai andar. Sim, tá com certeza bem. Que a gente tem, mas é um ótimo exemplo. Então é isso. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um beijo.